90.3. E o som da massa é o que eu quero ouvir. Uma empresa do Grupo RCN de Comunicação. Massa FM 7h49. De segunda a sexta, o seu almoço fica muito mais divertido com a Turma da Massa. Turma da Massa. A turma do programa do Ratinho chega com muita alegria, informação, fofoca dos famosos e, claro, muitos prêmios. O quadro é de graça, o papelão que ele veio envolvido que era caro. Turma da Massa, de segunda a sexta ao meio-dia, na Massa FM. É Massa, Massa FM. Estamos de volta com o microfone aberto, 7h49, e vamos às informações agora do nosso quadro, né, de quarta-feira, que a gente sempre traz aqui dúvidas, né, do universo jurídico para a gente tentar entender melhor as coisas. E o tema hoje é cobertura de planos de saúde. É o nosso quadro Explicando Direito. Vamos falar de direito no microfone aberto. Explicando direito. Explicando direito. Massa FM. Bem, e quem nos ajuda a explicar direito para você aqui da Massa FM são os nossos parceiros, né, que subsidiam a Massa com informações, né, e a nossa parceria aqui do ponto de vista de informação é o escritório de advocacia e assessoria jurídica Nunes e Gomes. Estamos aqui com o Paulo César Nunes da Silva, também conhecido como PC, ele que também é professor, doutor em Direito pela USP, e vai falar hoje sobre as negativas de tratamentos, né, nos planos de saúde. Já passou por esse problema? Vamos conversar aqui então com o Paulo César. PC, é um caso muito comum, mais comum do que a gente imagina, né? Ginês, mais uma vez bom dia a todos. Infelizmente é comum. Infelizmente eu digo porque quando no afã de ter uma seguridade em termos de saúde, você vai lá e firma um contrato com uma operadora de plano de saúde e busca o quê? A segurança para ter toda a cobertura, a plenitude da sua saúde numa eventualidade. E na hora que você mais precisa, você tem uma negativa justamente de quem deveria estar te ajudando. Então, infelizmente, é muito recorrente, acontece muito essas negativas por parte das operadoras de plano de saúde. E às vezes a gente só descobre quando precisa. Exatamente. E assim, eles usam 4 argumentos básicos para negar. Então são 4 os motivos que eles geralmente usam. O primeiro deles é o seguinte: eles alegam que há um rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde, e que se o seu procedimento, exame ou algo necessário não estiver nesse rol da ANS, logo não haverá cobertura do plano de saúde. Segundo, eles alegam a existência de uma doença pré-existente, ou seja, que você já detinha aquela doença e que em virtude disso o plano não pode cobrir o procedimento ocasionado por o agravamento eventualmente daquela doença. Terceiro, eles alegam eventualmente também carência, ou seja, está dentro do prazo de carência da cobertura do plano de saúde. E por último, o quarto motivo mais recorrente para a negativa é o limite da cobertura, ou seja, uma quantidade limite de procedimentos que aquele seu plano de saúde dá. Então, esses são os principais, os mais comuns motivos utilizados pelas operadoras de plano de saúde para negarem cobertura. Tá, agora, claro, a gente não pode generalizar, há planos e planos, há perfis e perfis. Agora, Paulo César, como que a gente, pessoas que não entendem da área do direito, não entendem toda essa complexidade de informações, entendem de saúde, eu preciso do atendimento, eu preciso do médico, como que eu posso me resguardar? Qual que é a alternativa? Acho que o primeiro de tudo é o seguinte: você ter um grupo de médicos ou médico especialista para te subsidiar em termos de procedimentos. Olha, quais procedimentos e qual tratamento você precisa. Em segundo momento, você precisa de uma assessoria jurídica. Por quê? Porque a maioria desses casos só se resolve a partir do ingresso da pessoa que teve a negativa na cobertura em juízo. Então a pessoa precisa entrar em juízo, por quê?
Por exemplo, o primeiro motivo de cobertura, a alegação do rol exemplificativo da ANS. O Superior Tribunal de Justiça já disse que esse rol, ele não é taxativo, ou seja, ele é exemplificativo. Então, o fato de não estar no rol da ANS não é motivo para o plano de saúde, a operadora, te negar cobertura. Já há esse entendimento, então? Já há um entendimento consolidado e solidificado. Então, essa primeiro motivo de negativa já cai por terra, juridicamente falando. Então, você precisa procurar, além de um médico para te dar esse amparo e te dar os laudos necessários, uma assessoria jurídica. Posso seguir nos motivos? O segundo motivo que eles alegam é a doença pré-existente. Tá bem, a doença pré-existente pode até ser um motivo para negativa da cobertura, mas não em casos de urgência e emergência. Então, o Ginês fez lá o seu plano de saúde. Teve um agravamento da condição de saúde dele de urgência e emergência. Porque o Ginês não procurou ficar doente. Não é uma coisa que nós batemos na porta do hospital e falamos, quero ficar doente. Você teve lá uma necessidade de urgência e emergência, mesmo que a doença seja pré-existente. Deve haver a cobertura do plano de saúde. Não pode haver negativa. Exatamente, porque a pessoa não sabe quando vai ficar doente. Exato. A gente não contrata um plano de saúde na má fé de querer ficar doente. É uma coisa que a gente só usa em último caso. Agora, para a gente entender essa questão jurídica também, você falou da assessoria jurídica para pegar essa informação e, se necessário, entrar com algum processo. Lá na Nunes e Gomes, no escritório do qual você é sócio, já há casos recorrentes disso aí? Por exemplo, olha, o plano não me atendeu, eu tenho um plano há 10, 20 anos, na hora que eu precisei, eu não fui coberto, não fui atendido. Isso acontece? Sim, acontece, e eu vou até te falar de um caso recente sobre carência. A pessoa havia contratado um plano de saúde e a operadora alegou a carência. Nós pegamos um laudo médico bem subsidiado, ou seja, tecnicamente bem robusto, e ingressamos em juízo justamente por quê? Porque era um procedimento urgente. A pessoa ou fazia esse procedimento de saúde ou teria um agravamento e um risco à própria vida. Isso ficou comprovado no processo. Ficou comprovado, o juiz liminarmente deferiu para a gente conseguir esse tratamento de saúde para a pessoa. E a pessoa, graças a Deus, ficou bem e a gente teve um resultado favorável graças à intervenção jurídica por meio do Poder Judiciário. Agora, esse conflito, né, de interesses, digamos assim, o interesse da operadora em não atender em algumas situações e o interesse e a necessidade do paciente, da pessoa que está contratando esse seguro. Isso deve também abarrotar o judiciário, né? Nós temos um núcleo especializado no âmbito do Poder Judiciário Estadual que já cuida dessas temáticas por pertinência do tema. Então, juízes cada vez mais têm se especializado para entender essas demandas e se socorrerem justamente pela quantidade de demandas. E por que isso? Porque é claro que as operadoras de plano de saúde utilizam motivos aparentemente legais, mas o grande público não entende isso e às vezes até acaba se conformando com isso e sofrendo mais do que devia. E aí o judiciário acaba sendo o último remédio dessa pessoa que tem a negativa na cobertura, Ginês. Agora, só para a gente encerrar, PC, uma informação que às vezes, e é comum, o cidadão comum que não conhece da área do direito, ele está fazendo lá, não importa qual é o operador, está fazendo um contrato. Ele vai ler aquele catatal todo de informações no contrato, mas muitas vezes ele não vai entender a entrelinha. As entrelinhas, ele não é do segmento dele, a pessoa, né? Eu mesmo, se eu pegar, eu não vou entender todas as nuances da questão contratual. Aí eu assino o contrato. Mesmo eu assinando esse contrato e eu tiver uma necessidade que a operadora não me atenda, cabe eu acionar a justiça? Com certeza. Por quê? Porque antes de tudo, primeiro, é um contrato de adesão. Você não discute cláusula contratual com a operadora do plano de saúde. Você vai lá e adere àquele plano. Então você, como consumidor, sendo o consumidor e a parte mais fraca nessa relação, você tem alguns direitos mínimos necessários de consumidor. Então, mesmo tendo assinado ali, não sem ler, mas ou lendo superficialmente e não entendendo, você tem, por exemplo, a necessidade da resposta por escrito em até 24 horas. Então, quando a operadora do plano de saúde ela vai te levando, empurrando com a barriga para mais que um prazo necessário, você tem o direito do quê? De receber por escrito 24 horas o motivo da negativa, ou eles ficam te enrolando, pedindo documentos, repetindo
emitindo pedido de documentos. Tudo isso só vai acabar quando você procurar um especialista da área, um advogado, alguém que saiba o que está fazendo e acionar o Poder Judiciário para acabar com isso. Por quê? Porque você, consumidor de planos de saúde, é detentor de direitos mínimos necessários. Não se deixe enganar por essa aparência legalidade que algumas operadoras de plano de saúde impõem a você. PC, essa informação ela é fundamental e você me clareou muito aqui, porque é adesão. Nós não temos o poder, nós consumidores comuns, não temos o poder de negociar uma cláusula. Exatamente, né? Você acaba assinando, adere ao que está escrito ali. Então, nessa condição, como consumidor, você tem direitos básicos sim necessários. E uma última dica, Ginei, se você me permite. Manda bala. Sempre faça um relatório médico muito bem subsidiado, bem robusto, porque esse relatório médico é o que vai te dar suporte e vai comprovar a autoridade judicial justamente o quê? Que você precisa muito daquele procedimento e não é um fingimento ou algo que você está fazendo por capricho, e sim por necessidade de saúde. Porque a informação médica vai servir de referência, subsídio para o juiz. Exatamente, porque o juiz é um técnico do direito, das leis e não da saúde. Tá vendo só como que a gente aprende, né? Isso é muito bacana, é o direito, né, do consumidor também. Conversei com Paulo César Nunes da Silva, sócio da Nunes e Gomes Advocacia e Assessoria, que sempre nos presta esse serviço aqui de trazer informação no quadro Explicando o Direito. PC, obrigado por mais essas informações aqui com a gente. Eu que agradeço, nosso escritório e eu, assim como o meu sócio, nossos advogados estão à disposição da Massa FM sempre que necessário. Muito obrigado. Vamos trazer mais uma informação aqui, daqui a pouquinho tem Cafezão da Massa. O pessoal